Bom, agora vamos explorar um pouquinho como que a gente cria as perguntas de um questionário e quais são as opções que o Google Formulários nos dá para cada tipo de pergunta. Então, eu iniciei aqui a criação de um novo formulário, vou criar do zero o formulário. E lembre que o objetivo de criar um formulário é que você quer coletar informação. E se você vai coletar informação, provavelmente você quer fazer uma análise das respostas. Então, o planejamento das perguntas, o tipo de pergunta, como que deve ser o formato da resposta, isso é extremamente importante para que você possa depois tirar o maior valor possível das respostas e consiga responder então as dúvidas que você tem sobre o comportamento das pessoas que estão respondendo o seu formulário. Lembre que as pessoas que vão responder, elas vão ter que dedicar um tempo para responder esse formulário, então, de certa forma, é importante que você não erre no planejamento, porque senão depois você vai ter que refazer o formulário para coletar informações que você não coletou, ou num formato que seja mais adequado, porque você coletou no formato errado. E as pessoas vão começar a cansar de responder o mesmo questionário. Então a gente já sabe que é difícil fazer as pessoas responderem já na primeira vez. Imagina fazer uma segunda solicitação de resposta. Então é bom planejar direitinho, né? Que tipo de pergunta vai ser feito, que tipo de resposta espera para cada tipo de pergunta e qual a análise que pode ser feita, né, depois com essas respostas, para você ter uma ideia já antes de enviar o formulário, se essas respostas vão servir para o propósito que você está aplicando esse formulário. Bom, então aqui na hora que a gente cria um novo formulário, a gente tem a interface do título, né? Podemos acrescentar uma descrição explicando o que é o formulário, é bem importante, né? Você deixar claro aí qual é a finalidade desse formulário, desse questionário, dessa enquete, para que a pessoa que responda, né, se sinta à vontade e confie, então, de dar as informações que você está pedindo. Logo abaixo já tem uma pergunta inicializada aqui, sem título, né, e sem opções. E para cada pergunta, nós vamos ter aqui essa caixa, né, essa célula, onde tem o conteúdo dessa pergunta, tem algumas configurações que podemos fazer para ela. E veja que à direita aqui também tem uma janela flutuante. E nessa janela flutuante, nós podemos utilizar para adicionar novas perguntas, importar perguntas de outros formulários, adicionar título e descrição, tá? Isso não é na pergunta, seria uma nova caixa com título e descrição, adicionar uma imagem, um vídeo, ou até criar sessões para o nosso formulário. Aos poucos vamos explorando cada uma dessas ferramentas. Então, focando primeiro na pergunta aqui, vamos começar a explorar os tipos de questões que podem ser feitas. E o tipo de questão está relacionado ao formato em que a resposta vai ser dada. Aqui na célula da pergunta, nós temos o tipo para selecionar nessa caixa de seleção. Ao clicar na caixa de seleção, abre um conjunto de opções onde podemos escolher qual é o formato da pergunta, né? E consequentemente, da resposta que queremos. Então, por exemplo, vamos iniciar analisando resposta curta e parágrafo. Resposta curta e parágrafo são estilos de pergunta onde a resposta ela não tem categorias pré-definidas. Então, nesse caso, nós podemos fazer qualquer tipo de pergunta e o usuário poderá inserir um texto, descrever a sua resposta de maneira bastante livre. Então, por exemplo, né, vamos perguntar aqui qual a sua música favorita. Então, esse tipo de resposta, né, tem uma infinidade aí de possibilidades de resposta e o usuário vai dar uma resposta curta, né, indicando aqui talvez o nome da música, talvez o nome da música e do artista, talvez indicando um estilo, né. Então, a gente não tem controle sobre o que o usuário vai digitar, né, ele vai interpretar a pergunta e a partir da sua interpretação ele vai digitar a sua resposta aqui. Então, tem uma diferença entre resposta curta e parágrafo. Tá? Se a gente for olhar a documentação do Google Forms, aqui a gente tem aqui uma resposta curta, né? As pessoas podem descrever, né, a sua resposta em poucas palavras, e nós podemos setar aqui um conjunto de validações para a resposta curta, enquanto que num parágrafo as pessoas podem escrever textos longos, ou mais do que um parágrafo, inclusive,
E também tem um conjunto de regras, mas nós já vamos ver que essas regras são diferentes para cada tipo de texto aqui, seja ele curto ou então parágrafo, a gente vai ter conjuntos de regras diferentes que a gente pode personalizar. Então, falando dessas regras, né, veja que aqui embaixo nós temos uma opção com 3 pontinhos, onde temos como inserir uma descrição. Então, posso descrever aqui uma informação para dar mais detalhes sobre o que eu espero que o usuário faça, né, na resposta. Então, escreva o nome da música e do artista correspondente. Tá? Então, você pode descrever aqui, entrar em detalhes, né, caso o usuário não consiga entender, né, à primeira vista, né, com o texto da pergunta. E na opção de validação da resposta, ele vai abrir uma nova informação aqui embaixo, onde nós podemos escolher um tipo de validação. Uma validação significa que o próprio formulário ele vai se recusar a aceitar o envio caso a resposta não esteja seguindo as regras de validação. Por exemplo, a gente pode escolher aqui que essa resposta seja um número. Se essa resposta for um número, por exemplo, se fosse uma pergunta de qual é a sua idade, né, esse número ele poderia ter uma regra, né, por exemplo, ele tem que ser maior do que um certo valor, né, e caso ele não seja maior do que esse valor, a gente pode escrever um texto de erro aqui dizendo, ó, esse número tem que ser maior do que 12. E aí a pessoa vai ter que inserir obrigatoriamente um número maior que 12. Ele pode ser maior ou igual a um valor, pode ser menor, então diferente, igual, entre, né? Então, conforme a gente troca aqui, por exemplo, entre, né? Entre 0 e 50. Então, nesse caso aqui, né, a pessoa só pode inserir um número entre 0 e 50. Né? Senão, a gente vai mostrar um erro aqui explicando, né, que ela inseriu um número que está fora da faixa aceitável, né, e justificando, né, talvez também por que, né, o número tem que ser nessa faixa. Ok? Então, se não for um número, né, a gente pode ter uma validação aqui para texto. Então, nesse caso da música, né, vai fazer mais sentido que seja uma validação de texto. Esse texto, né, ele contém ou não contém, né, alguma informação, tá? E ele também pode ter um campo de validação específico para endereços de e-mail ou URLs, né? URLs seriam links aí de sites quando você estiver coletando, né? Então, uma informação de sites aqui que o usuário vai ter que colar o link do site. Então, para que ele cole um link válido, né, que de fato corresponda a uma URL, você pode usar esse formato de validação aqui. Também podemos escolher o comprimento, né? Então, o número máximo de caracteres ou mínimo de caracteres de um texto. Né? E ainda tem a opção de expressão regular. Tá? Então, contém, não contém, né? Correspondências, não corresponde. Há um certo padrão aqui. Né? Então, a gente tem que analisar daí quais são as regras aqui de expressões regulares que nós podemos descrever aqui. Provavelmente tem alguns códigos, alguns formatos aqui que podemos usar de expressões regulares, né? Embora isso já seja um tópico bem mais avançado. Mas é possível, né? Então, por exemplo, se fosse um número de telefone que você quer com o DDD, né? E aí você quer que o DDD esteja entre parênteses, então nesse caso você pode criar uma expressão regular que tenha os parênteses e 2 dígitos dentro dos parênteses e depois uma sequência de 9 dígitos, por exemplo, sem hífen, né? E aí qualquer coisa fora desse padrão, ela vai dar um erro aqui, né? E o formulário vai avisar desse erro. Então, tem umas opções bem avançadas que podem ser configuradas aqui, claro que exige mais trabalho e mais estudo, né? Para a gente ver como utilizar as expressões regulares. Nesse caso, é um estudo mais profundo. Então, voltando aqui às regras de texto e comprimento, né? Caso a gente troque o tipo de resposta esperada, de resposta curta para parágrafo, né? Então a gente tem que inserir novamente aqui a validação. E agora, para parágrafo, a gente só tem 2 opções. Ó, comprimento, número mínimo e máximo de caracteres, e expressão regular. Então as validações, elas obviamente vão depender aqui então do tipo de resposta esperado. Então cada tipo de resposta vai ter um conjunto de regras de validação possível, né, de você utilizar aqui. Então, parágrafo não permite que a gente configure regras de número, por exemplo. Então, a resposta pode ser mais livre, né?
Enquanto resposta curta, eu posso configurar aqui uma validação esperando apenas números, né? Ou então um texto que contenha alguma coisa, né? Então, nesse caso aqui, eu vou fixar, né, um comprimento, né, máximo de caracteres. Eu quero que não tenham mais do que 100 caracteres aqui nessa resposta, né? Então, seja mais objetivo, é a minha mensagem de erro. E veja que aqui embaixo ainda tem algumas opções. Uma delas eu posso marcar, ligar e desligar, né, que é a opção de obrigatório. Então, se eu quiser que essa resposta seja obrigatória, ou seja, o usuário não pode submeter, né, as respostas do formulário sem responder essa, ele não pode pular essa resposta, deixar em branco aqui e submeter, né? Então, seu envio de respostas, eu marco aqui obrigatório. Quando eu marco obrigatório, agora essa resposta aqui, ela vai ser obrigatória para o usuário e ele não vai conseguir enviar as respostas sem colocar, né, um texto aqui que siga as regras de validação, é claro. Né? Mas ele vai ter que colocar alguma coisa aqui e conseguir responder essa pergunta para que o envio seja aceito. Eu posso duplicar ou apagar, né, excluir aqui a minha pergunta também. Tá? Vou excluir aqui duplicar para mostrar um exemplo, né? E também já alertar que quando você tem uma pergunta obrigatória, né, ela vai ficar aparecendo com esse asterisco vermelho aqui, ó. Então, esse asterisco vermelho quando ela não está selecionada, para indicar que essa é uma pergunta que você marcou como obrigatória. Então, aqui nos tipos de resposta, tem mais dois tipos de resposta que são interessantes a gente olhar também. Por exemplo, data, né? Eu posso escolher aqui um tipo de resposta de data. Né? E eu posso perguntar para o usuário, por exemplo, quando você deseja se apresentar. Né? Então, vamos supor aqui que fosse então, um formulário de inscrição para o rock letivo. Né? Então, a pergunta anterior poderia ser qual a música que você vai tocar. E aqui embaixo, quando você deseja se apresentar. E no caso, como é uma data, então o usuário poderia vir aqui e marcar, né? Ele vai clicar no calendário e ele vai escolher uma data. Então vamos visualizar ó, como está no momento, né? Então temos duas perguntas aqui, elas são obrigatórias, eu preciso, né, responder as duas para que eu consiga submeter a resposta, né? Então eu coloco aqui um texto que contempla o mínimo, né, que contempla o máximo de 100 caracteres, né? Então veja que se eu ultrapassar aqui o limite, ó, ele vai dar um erro, dizendo que eu preciso ser mais objetivo, né? Provavelmente porque eu escrevi demais, né? Não posso deixar vazio, porque a pergunta é obrigatória. Então, um texto de menos de 100 caracteres vai ser aceito. E aqui está a pergunta de data, ó, no formato de data, onde o usuário abre um calendário, né, e ele seleciona aqui quando que ele quer fazer, né, a sua apresentação, né? Ou seja, ele pode submeter uma resposta que, na verdade, é uma data. Né? Então, você pode utilizar, claro, para qualquer outra aplicação aqui, o campo de resposta de data. Né? Além de data, né, a gente poderia também duplicar aqui ó, e trocar, apresentar aqui um horário. Né? Então, o usuário vai escolher um horário também. Né? Qual horário você quer apresentar? Em qual horário? Né? Em qual horário você quer apresentar? E aí, agora, vamos visualizar novamente. Veja que aqui ele vai poder escolher ó, hora e minutos. Né? Então, se eu colocar aqui 25, por exemplo, é uma hora inválida, né? Não consigo colocar números negativos, não consigo colocar nem caracteres, né? Só números, né? E eles têm que corresponder a um horário válido aqui, né? Tanto em horas quanto em minutos, né? Então, por exemplo, se ele quiser 19 horas, né? Veja que se eu colocar um número inválido de minutos, ele também não deixa, né? Embora ele deixe eu digitar os números, né? Já caracteres, letras, ele nem me deixa digitar, né? Então é importante aproveitar nesses campos específicos para que você obtenha respostas válidas e não precise ficar criando muitas regras, né? Então esse é o formato básico de edição, né? Eu mostrei aqui os campos de resposta curta, parágrafo, data e hora. E na janela flutuante aqui nós podemos seguir adicionando perguntas, ok? Poderíamos criar também uma
um título e uma descrição aqui, né? A gente poderia colocar esse título aqui, por exemplo, para indicar, né, que abaixo vão vir as perguntas sobre a agenda, né? Então, agenda de apresentações. Tá? Enquanto que aqui no começo, né, são perguntas de identificação aqui da banda que vai apresentar e tal. E o Google tem uma inteligência artificial aqui que às vezes vai te sugerir, né, o tipo adequado de resposta, né? Então, por exemplo, se eu simplesmente digitar aqui qual o horário, eu só aguardo uns segundos e ele já trocou aqui, ó, o tipo de questão para um campo de horário. Se eu colocar outro tipo de pergunta, pode ser que ele não entenda aqui a sugestão, mas algumas perguntas, por exemplo, qual a data, né? Então ele já trocou aqui para o campo de data. Aqui, quando eu escrevi escolha uma alternativa, ele já trocou para uma questão de múltipla escolha. Aqui, quando eu escrevi marque as opções corretas, ele trocou para caixa de seleção, que permitem mais de uma opção. Então, preste atenção, né, nas sugestões aqui enquanto você está elaborando, né? Pois o Google também pode acabar te ajudando aqui a escolher, né, o tipo adequado de resposta que você precisa para essa determinada pergunta, caso você não tenha, né, pensado isso com antecedência.